Após os 60 anos, a coisa que silenciosamente retira a liberdade de milhões de pessoas não é a doença cardíaca, não é a diabetes e nem sequer a artrite. É uma dor muito específica que começa no fundo do quadril, viaja pela nádega, desce pela parte de trás da perna e, às vezes, chega até o pé. Essa dor muitas vezes parece eletricidade queimando ou uma tensão aguda. Muitas pessoas ouvem que é apenas a idade ou que terão que conviver com isso, com o tempo. Elas começam a se mover menos, sentar mais e lentamente desenvolvem medo de seus próprios corpos. Mas aqui está a verdade. Para a maioria das pessoas acima de 60 anos, nunca é dito que essa dor não é normal. E não é algo que você tenha que aceitar. Essa dor elétrica e radiante tem um nome: dor ciática. E na maioria dos adultos mais velhos, ela não se origina na própria perna. Pesquisas mostram que mais de 40% das pessoas acima de 60 anos sentem dor do tipo ciática. No entanto, a maioria está tratando a área errada com os movimentos errados ou dependendo de medicamentos que apenas mascaram os sintomas. O que realmente nos chocou foi descobrir que, quando adultos mais velhos aplicam os movimentos certos na ordem certa, o alívio muitas vezes vem não em semanas, mas em minutos. E hoje eu vou mostrar a você os únicos 4 exercícios que você realmente precisa para aliviar a dor ciática pela raiz de forma segura, suave e especificamente projetada para pessoas acima de 60 anos. Antes de continuarmos, deixe-me fazer uma pergunta rápida. Quantos anos você tem e de onde você está assistindo hoje? E por onde sua dor viaja descendo pela parte de trás da perna, pela lateral ou até o pé? Por favor, compartilhe nos comentários. Eu os leio com atenção porque sua história ajuda outros com mais de 60 anos a perceberem que não estão sozinhos nisso. Deixe-me explicar por que me importo tão profundamente com este tópico e por que abordei a dor ciática de forma diferente da maioria dos conselhos que você ouve online. Por muitos anos, trabalhei de perto com adultos mais velhos e acompanhei centenas de histórias de vida real de pessoas entre meados dos 50 e final dos 70 anos que lutam com dores nas costas e nas pernas, e observação de longo prazo do que realmente ajuda e o que não ajuda na vida diária. Vi pessoas se tornarem dependentes de medicação para dor apenas para realizar as rotinas normais. Vi outras pararem de se mover lentamente porque tinham medo de piorar as coisas. E ouvi a mesma frase repetidamente. Talvez seja assim que o envelhecimento se parece. O que se destacou ao longo do tempo foi um padrão. O alívio não veio de tentar mais, alongar de forma mais agressiva ou evitar o movimento por completo. Veio quando as pessoas começaram a entender como os corpos que envelhecem respondem ao movimento de forma diferente e quando escolheram exercícios que trabalhavam com o sistema nervoso em vez de lutar contra ele. A mudança mais significativa não foi uma nova pílula ou um treino da moda. Foi aprender que o tipo certo de movimento feito de forma suave, intencional e consistente pode mudar como o corpo se sente, mesmo mais tarde na vida. Essa percepção é o que molda tudo o que compartilho aqui. Se você lida com dor ciática há algum tempo, as chances são de que já tenha tentado o que a maioria das pessoas recomenda. Você pode ter alongado os isquiotibiais, puxado os músculos da panturrilha, massageado a área dolorida, usado calor ou gelo, ou tomado analgésicos apenas para passar o dia. Algumas pessoas até são orientadas a caminhar mais, pensando que o movimento sozinho resolverá o problema. O problema não é o esforço. O problema é a direção. A dor ciática raramente começa na perna, embora seja onde a dor é sentida com mais força. Em adultos acima de 60 anos, a verdadeira fonte geralmente está mais acima, na coluna lombar ou profundamente no quadril. À medida que envelhecemos, os discos espinhais perdem altura, as articulações tornam-se mais rígidas e certos músculos profundos se tensionam devido a anos de permanência sentada e movimento limitado. Um dos culpados mais comuns é um músculo pequeno, mas poderoso, no fundo do quadril que pode comprimir o nervo ciático, sem que você perceba. Quando você alonga apenas a perna, está puxando tecidos que não estão causando a compressão. Em alguns casos, o alongamento agressivo da perna pode até irritar o nervo, aumentando ainda mais a dor em vez de aliviá-la. Os medicamentos podem atenuar a sensação temporariamente, mas não fazem nada para reduzir a pressão no próprio nervo. Assim que o efeito da medicação passa, a dor retorna, muitas vezes com mais rigidez e menos confiança no movimento. É por isso que tantas pessoas se sentem presas em um ciclo medicação para dor, repouso, medo de movimento e então mais dor. Com o tempo, esse ciclo leva a músculos mais fracos,
pior equilíbrio e estresse ainda maior na coluna. A solução real exige uma abordagem diferente. Primeiro, você deve liberar as estruturas que estão comprimindo o nervo. Depois, reduzir a pressão na coluna lombar e, finalmente, estabilizar o corpo para que o nervo permaneça protegido durante o movimento diário. Sem essa sequência, o alívio é frequentemente de curta duração ou incompleto. E isso nos traz aos 4 exercícios que estou prestes a mostrar. Movimentos projetados não para perseguir a dor, mas para tratar sua causa raiz com segurança, especialmente para corpos com mais de 60 anos. Após anos trabalhando com adultos mais velhos com dor, paramos de procurar por soluções rápidas e começamos a procurar por padrões. Revisamos centenas de protocolos de exercícios, métodos de reabilitação e planos de tratamento. O que ficou claro foi o seguinte: a maioria das abordagens falha porque faz demais, rápido demais, ou foca na área errada. Eventualmente, reduzimos tudo a 4 movimentos essenciais. Não alongamentos aleatórios, não treinos intensos, mas exercícios terapêuticos escolhidos especificamente para corpos acima de 60 anos. Esses movimentos seguem uma sequência precisa que respeita como a coluna e o sistema nervoso que envelhecem respondem à carga e ao movimento. O objetivo é simples, mas poderoso. Primeiro, liberamos as estruturas profundas que comprimem o nervo. Segundo, reduzimos a pressão na coluna lombar. Terceiro, criamos espaço para que o nervo possa se acalmar. E, finalmente, estabilizamos o corpo para evitar que a dor retorne. Esses 4 exercícios não requerem equipamentos, levam apenas alguns minutos por dia e podem ser feitos com segurança em casa. Mais importante, eles trabalham com o seu corpo, não contra ele. Vamos começar com o primeiro. Exercício número 1. Liberação do piriforme. Começamos com o exercício que muitas vezes traz a sensação de alívio mais rápida para pessoas acima de 60 anos com dor ciática. Parece simples, quase simples demais, mas clinicamente ele trata uma das causas mais negligenciadas de compressão nervosa em adultos mais velhos, o músculo piriforme. O piriforme é um músculo pequeno e profundo localizado dentro do quadril. Você nunca o vê no espelho e a maioria das pessoas nunca ouviu seu nome. Mas quando ele fica tenso devido a anos de estresse por ficar sentado ou mudanças naturais relacionadas à idade, ele pode pressionar diretamente contra o nervo ciático como um grampo. Quando isso acontece, a dor viaja da nádega perna abaixo, muitas vezes de forma aguda e imprevisível. Estudos e observações clínicas mostram consistentemente que reduzir a tensão nesse músculo profundo pode diminuir significativamente os sintomas ciáticos, especialmente em adultos mais velhos cuja flexibilidade e espaço articular já mudaram com a idade. É por isso que começar por aqui é tão importante. Para realizar este exercício, sente-se em uma cadeira firme com os 2 pés no chão. Coloque um tornozelo suavemente sobre o joelho oposto, formando a figura de um 4. Sente-se ereto. Relaxe os ombros e incline-se lentamente para a frente apenas alguns centímetros. Não force o movimento. Você não está tentando alongar agressivamente. Você deve sentir um alongamento profundo, mas confortável, na parte alta da nádega. Mantenha essa posição enquanto respira lentamente pelo nariz e expira pela boca. A cada expiração, permita que o quadril relaxe. Fique aqui por 20 a 30 segundos. Depois, retorne lentamente à posição ereta. Repita do outro lado. Se ficar sentado for desconfortável, você pode fazer isso deitado de costas, cruzando a perna da mesma forma e trazendo suavemente as 2 pernas em direção ao peito enquanto apoia a coxa com as mãos. Muitos pacientes mais velhos me dizem que esta é a primeira vez que sentem a dor parar de viajar pela perna. Isso é um excelente sinal. Quando o piriforme relaxa, o nervo finalmente tem espaço para respirar, e uma vez que essa pressão começa a ser liberada, estamos prontos para o próximo passo: reduzir o estresse na própria coluna lombar. Exercício número 2, a posição Z-Lift. Após liberar a tensão profunda no quadril, a próxima prioridade é reduzir a pressão na coluna lombar. Este exercício, que chamo de posição Z-Lift, é frequentemente descrito por adultos mais velhos como a primeira postura em que seu corpo finalmente se sente apoiado em vez de tensionado. À medida que envelhecemos, os discos da coluna lombar perdem altura naturalmente e as articulações tornam-se menos tolerantes sob carga. Quando você fica de pé ou sentado por longos períodos, a gravidade aumenta a compressão no nervo ciático. A posição Z-Lift funciona removendo temporariamente essa carga e permitindo que a coluna e os músculos circundantes relaxem sem esforço. Para realizar este exercício, deite-se confortavelmente de costas, no chão ou em uma cama firme. Coloque as panturrilhas em uma cadeira.
sofá ou banco para que seus joelhos fiquem mais altos que seus quadris. Seu corpo formará naturalmente um suave formato em Z. Deixe seus braços descansarem ao seu lado e permita que sua região lombar se acomode na superfície abaixo de você. Nesta posição, a coluna lombar se achata levemente. A tensão nos músculos circundantes diminui e a pressão no nervo ciático é reduzida. Muitas pessoas percebem que a sensação de queimação ou pontada na perna começa a desaparecer em poucos minutos. Respire lenta e naturalmente enquanto permanece aqui. Não force sua respiração nem tente alongar mais. Simplesmente permita que a gravidade faça o trabalho. Você pode permanecer nesta posição de 5 a 20 minutos, dependendo do conforto. Para um benefício adicional, colocar uma compressa quente na região lombar pode estimular ainda mais o relaxamento muscular e a circulação. Esta posição é especialmente útil para indivíduos com estenose espinhal ou alterações discais degenerativas, que são comuns após os 60 anos. Quando estiver pronto para sair da postura, role suavemente para um dos lados primeiro. Faça uma pausa e, em seguida, use os braços para ajudá-lo a sentar-se lentamente. Isso evita uma tensão súbita, uma vez que a pressão sobre a coluna é aliviada. O corpo está pronto para o próximo passo, criando espaço para o nervo se mover livremente novamente. Exercício número 3. Flexão lombar sentada. Agora que liberamos a tensão profunda do quadril e reduzimos a pressão na parte inferior da coluna, o próximo passo é criar suavemente espaço por onde o nervo ciático viaja. Este movimento é especialmente útil para pessoas com mais de 60 anos que notam que sua dor piora ao ficar em pé ou caminhar por períodos prolongados. À medida que a coluna envelhece, ela frequentemente responde melhor ao movimento suave para frente do que a posturas eretas rígidas. A flexão lombar sentada aproveita essa preferência natural. Ao inclinar-se para frente de forma controlada, você permite que as vértebras se separem ligeiramente, reduzindo a irritação ao redor do nervo. Para realizar este exercício, sente-se em uma cadeira firme com os pés apoiados no chão e as mãos descansando sobre os joelhos. Deslize lentamente as mãos pelas coxas enquanto permite que a parte superior do corpo se incline para frente. Deixe suas costas relaxarem em vez de forçá-las a permanecer retas. Permita que sua cabeça e pescoço caiam naturalmente, como se você estivesse depositando uma carga pesada que estivesse carregando. Faça uma pausa nesta posição por alguns segundos, respirando confortavelmente. Em seguida, retorne à posição ereta, empilhando lentamente sua coluna, um segmento de cada vez. Mova-se sem pressa. O objetivo é um movimento suave e controlado, não a profundidade. Repita este movimento de 5 a 10 vezes, permanecendo bem dentro de uma faixa livre de dor. Muitas pessoas notam que, conforme realizam este exercício, a dor começa a retroceder para cima em direção ao quadril, em vez de descer pela perna. Este é um sinal positivo conhecido clinicamente como centralização, indicando redução da irritação do nervo. Este exercício é particularmente benéfico para indivíduos com artrite na coluna, degeneração de disco ou estenose lombar, todos contribuidores comuns para a dor ciática após os 60 anos. No entanto, o movimento deve sempre parecer suave e aliviador, nunca agudo ou forçado, uma vez que o nervo tenha mais espaço para se mover e se acomodar. Resta o passo final e mais importante ensinar ao corpo como proteger esse espaço através da estabilidade. E isso nos traz ao quarto exercício. Exercício número 4. Ativação do core profundo. Este exercício final é aquele que a maioria das pessoas ignora. E, infelizmente, é também a razão pela qual a dor ciática retorna com tanta frequência. Você pode liberar o quadril, reduzir a pressão espinhal e criar espaço para o nervo. Mas sem estabilidade, o corpo eventualmente voltará aos mesmos padrões que causaram o problema em primeiro lugar, após os 60 anos de idade. Os músculos estabilizadores profundos do abdômen enfraquecem naturalmente se não forem usados corretamente. Esses músculos não são os músculos visíveis do tanquinho. Eles são os músculos do core profundo, cujo trabalho é proteger a coluna durante movimentos simples, como levantar-se, caminhar ou virar-se na cama. Quando eles param de fazer seu trabalho, a coluna torna-se vulnerável e o nervo ciático é facilmente irritado novamente. Este exercício não é sobre força ou intensidade, é sobre controle. Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Coloque uma mão no baixo abdômen e a outra no peito. Respire lentamente pelo nariz. Em seguida, expire suavemente pela boca. Ao expirar, contraia levemente o baixo abdômen para dentro e achate a parte inferior das costas em direção ao chão. O movimento deve ser sutil, quase invisível.
Mantenha essa contração suave por 3 a 5 segundos. Então relaxe completamente. Repita isso de 5 a 8 vezes, concentrando-se na respiração suave e no relaxamento, em vez do esforço. Quando isso parecer confortável, você poderá progredir ligeiramente. Ative o abdômen da mesma maneira. Em seguida, levante suavemente a cabeça e os ombros apenas alguns centímetros do chão. Não puxe o pescoço nem apresse o movimento. Segure por 1 ou 2 segundos e depois desça lentamente. Esta pequena ação controlada treina os músculos estabilizadores mais profundos do core. Com o tempo, os pacientes costumam relatar sentir-se mais seguros ao caminhar, menos medo ao se levantar e maior confiança nos movimentos diários. Quando o core profundo está ativo, a coluna é sustentada. E quando a coluna é sustentada, o nervo ciático não está mais sob ameaça constante. Este passo final transforma o alívio a curto prazo em proteção a longo prazo. Vamos tirar um momento para reunir tudo. Em vez de perseguir a dor na perna, você agora aprendeu uma abordagem completamente diferente. Primeiro, você libera a compressão profunda no quadril com o exercício para o piriforme. Segundo, você reduz a pressão na coluna lombar usando a posição Z-lift. Terceiro, você cria espaço para o nervo ciático através da flexão sentada suave. E, finalmente, você protege esse espaço ativando os músculos profundos do core que estabilizam sua coluna. Compare isso com a abordagem antiga que muitas pessoas ainda seguem após os 60. Medicamentos para a dor podem atenuar os sintomas, mas não removem a pressão do nervo. Alongamentos aleatórios frequentemente visam a área errada e podem até aumentar a irritação. Evitar o movimento pode parecer seguro no momento, mas com o tempo enfraquece o corpo e aumenta a dependência. Esses 4 exercícios funcionam de forma diferente. Eles respeitam como o corpo que envelhece muda. Eles focam na verdadeira fonte da dor ciática e exigem muito menos tempo do que você poderia esperar. Frequentemente, apenas 10 a 15 minutos por dia. Em vez de gerenciar a dor, você está ensinando o seu corpo a se mover com segurança novamente. E essa mudança do medo para o controle é o que torna possível o alívio duradouro. Se há uma mensagem que eu quero que você leve deste vídeo, é esta: a dor ciática após os 60 não é uma sentença perpétua. Seu corpo não está quebrado. Ele está simplesmente pedindo o tipo certo de movimento, feito com paciência e consistência. Você não precisa realizar esses exercícios perfeitamente. Você só precisa começar. Mesmo praticar 1 ou 2 deles a cada dia pode começar a reconstruir a confiança, a estabilidade e o conforto em seu corpo. Com o tempo, pequenas ações diárias criam mudanças poderosas. Eu o encorajo a me dizer nos comentários com qual exercício você planeja começar primeiro ou onde você sente o maior alívio. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a dar o primeiro passo para se sentir melhor. Se você achou este vídeo útil, por favor, inscreva-se no canal para não perder vídeos futuros projetados especificamente para pessoas com mais de 60 anos que desejam permanecer ativas, independentes e livres de dor. E se você conhece alguém que está lutando contra a dor ciática, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, o movimento certo no momento certo pode mudar tudo. Seguimos em frente juntos, um passo de cada vez.